e eu vou começar com Alisson Sandubas. Boa noite, Alisson, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Ricardo Frota, obrigado por ter convidado a gente para a participação. E então, eu acho que o IBAMA, nesse início de governo, está promovendo um desserviço com as regiões amazônicas, né? Mesmo sendo conclusão técnica, como meu amigo Buiu falou aqui desde o início, mas esses técnicos têm que vir aqui na região sentir como funciona as regiões amazônicas, sentir como funciona, não ficar dando canetada e parte técnica de dentro de gabinete, porque esse é o grande problema da parte técnica que acontece muitas vezes. As pessoas elas não conhecem a realidade do pequeno produtor, da pessoa que está dentro das suas áreas aqui na região amazônica, que não tem como, o cara tem que promover derrubada. Às vezes as queimadas acontecem aleatoriamente por conta do calor amazônico. Então, assim, e aí culpar o pequeno produtor rural por tudo e por todos, cara, não é a melhor saída. A melhor saída é regulamentar, é organizar para regulamentar. Essa que é a verdade. E eu acho que a Marina está com dias contados no governo, isso é uma opinião minha. Muito bem. Agora, Arnaldo Buiu, seja bem-vindo, o seu comentário, mas antes eu queria falar o seguinte, porque a Marina Silva já houve no passado uma ruptura com o PT, né? Ela era do PT e foi para o Partido Verde. Então, será que isso pode acontecer novamente? Porque o que eu vejo, a Marina ela prega ser defensora implacável do meio ambiente, mas se você comparar os números do ano passado para cá, a gente já teve no primeiro trimestre um aumento de 14% de desmatamento da floresta amazônica. E quem falou isso, quem noticiou isso foi o próprio Jornal Nacional. Exatamente. Então, assim, são várias ONGs que a gente tem várias ONGs que recebem, inclusive, dinheiro do governo, recursos do governo. E o que eles estão fazendo? Agora a gente viu hoje mais uma matéria do Cerrado, o desmatamento no Cerrado bateu recorde histórico, o maior da história do Brasil, agora nesse governo. Então, poxa, ela é contra o desenvolvimento, mas ela poderia mostrar, não, a gente é contra, mas a gente está mostrando serviço. A gente diminuiu o desmatamento da floresta amazônica, desmatamento do Cerrado, enfim, a gente está fazendo um bom trabalho, mas ela não mostrou isso. O que a gente vê é um governo que até agora está somente nas falas. Como tu vê essa situação e esse confronto de informações, Arnaldo Buiu? Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos os telespectadores, saudar os meus velhinhos e dizer para vocês da nossa alegria em tê-los aqui conosco e permitindo que a gente entre em suas casas. Cumprimentar os jovens aqui, o William, o Alisson, o Ricardo, e o não tão jovem Chico Holanda, toda a nossa técnica, razão do porquê o nosso programa hoje tem tido uma grande audiência, aonde nós conseguimos chegar. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é óbvio que qualquer ser humano racional, ele não pode mitigar de forma alguma o trabalho dos técnicos, porque aí seria desrespeitar o conhecimento, seria desrespeitar, sobretudo, as normas estabelecidas em um país, um mundo que rege e é regido por leis. Em consonância a isso, eu penso que a adequação do projeto pode ensejar, né, em uma aprovação, até porque nós não podemos esquecer o que aconteceu em Brumadinho recentemente, onde se mitigou muito as questões de projeto visando a exploração e trazendo lucros imediatos, cujo prejuízo depois, mais tarde, pode ser avassalador e irrecuperável, porque são vidas humanas, no caso, que tem que pensar. E pensar em vidas humanas, nada melhor do que pensar também no meio ambiente. É lógico que eu não vou chegar Mas comparar Brumadinho com a região amazônica? São relatórios técnicos. Não, pode ser, mas comparar uma barragem que tem uma construção civil, eu sou arquiteto, tem uma construção civil foi feito por homens
comparar com pasto, com Alisson, a gente não floresta. pode. Alisson, a gente não pode. Eu acho que. Alisson, a gente não eu acho que tem uma pode. dissonância aí. Eu acho que a gente não pode pensar pequeno e você não viu isso. Não estou pensando pequeno. Não, peraí. Eu estou defendendo os Tá, mas produtores você. rurais da região Tá, norte. então, você não viu o escopo e você não sabe aonde vai ser explorado. Isso vai ser explorado dentro de um rio. Em um rio que tem peixe, que as pessoas pescam, um rio que as pessoas bebem água e tudo. Um vazamento de 50 horas, como ele diz, de óleo para dentro desse rio, enseja na dilapidação de várias vidas por vários anos. Então, quer se ver o projeto e não está se aceitando essas 50 horas, né, Ricardo, que você viu, de reação, aonde, caso haja um vazamento de óleo, você está entendendo, dentro desse rio, para eles agir, precisa de 50 horas. O projeto quer que não, que haja de imediato. Porque senão o dano é irreparável, tanto para vidas humanas como natureza. Sim. Me desculpe interpelar você está pensando muito lá na frente e eu estou pensando aqui atrás para resguardar o que pode acontecer lá na frente. Então é isso. Então eu vejo o seguinte, o escopo do projeto que está sendo discutido é essa mitigação temporal, tá? De um possível dano que pode ser perpetrado no meio ambiente e não a condição econômica que ensejará e ensejaria ao estado do Amapá, porque, como eu tenho dito para o pessoal, nós temos em estados, o Amapá, Roraima, o Acre e Rondônia, são estados que produzem homens ricos, igual o Chico Holanda, mas que não distribuem riqueza. Muito bem. Nossos estados são pobres. E nessa condição é que eu digo, é preciso pensar, é preciso dialogar e é preciso ter responsabilidade futura com o lucro e com a proteção do meio ambiente, até porque serão vocês e os filhos de vocês que vão ficar aqui para deparar com o mundo que estão criando hoje. Muito bem. Eu vou passar agora para o William Pombo e eu vou reforçar o que eu perguntei. A gente vê uma preocupação exacerbada com o meio ambiente, mas a gente não vê efetivamente resultado que possa justificar esse protecionismo exacerbado. Como eu falei aqui dos números, né? No trimestre passado, a gente teve um 14% a menos do que nesse primeiro trimestre. Aí teve o desmatamento no Cerrado, que atingiu aí 627 quilômetros quadrados. É muita coisa, tanto que é muita coisa como foi recorde da história. Então isso não seria um contrassenso? Fala uma coisa, mas na realidade, quando vai confrontar números, é outra totalmente diferente? Porque a gente não pode também, Arnaldo, falar em desenvolvimento sem que haja um prejuízo. Aqui um dia, esse local aqui foi mato. Conforme a população vai crescendo, vai precisando de espaço, vai ter que ter expansão urbana. Agora, o mais interessante é que não se preocuparam com vamos falar aqui do ecossistema da Inglaterra, da França, dos países europeus. Foram devastados e o desenvolvimento está lá. E agora eles estão preocupados com o Brasil, como sempre. Sim, e se isso for um suposto pré-sal 2, como Pois eles estão falando, a gente está falando em riqueza para o país. A gente está falando em autossuficiência. diminuição da pobreza. Porque se você Geração tem de algo emprego, que vai gerar emprego, renda. que vai gerar renda, você automaticamente vai estar combatendo a pobreza. Quanto- Então, claro que existem os malefícios, não tem como. Não tem como. Eu tenho colocado aqui o tempo inteiro, não existe desenvolvimento sem dano. É impossível. Mas é isso que quer se discutir, ué, o tamanho do mas dano. o que eles fazem, o que a impedir. proteção, Totalmente. o que o IBAMA faz é tentar fazer com que o impacto seja menor. Só isso. Mas que vai haver um impacto, vai ser. a função Agora, dele é discutir, existe estudo, Alisson. Tem Claro, estudos com certeza. de impacto ambiental. Ninguém vai chegar lá, a gente vai Por perfurar. isso não. que a função dele... O risco é mínimo, é quase que nada. Por isso que a função dele é discutir. E há que se falar também que Por na isso que a época que o função Lula dele é foi discutir. presidente da República, ele passou por cima de todos os impactos ambientais Sim. para construir 2 hidrelétricas aqui na região Então, norte. pois é, então não Por quê? vejo, porque a Por quê? Porque ele preocupação... precisava Mas de outra coisa. mas a preocupação é da Marina, não é do governo Lula, Não, não é do Lula. O Lula ele já quer- sinalizou ele que ele sinalizou, quer. isso mesmo. Então vai ter uma briga, vai ter uma rusga. Por isso que eu acho que a Marina que não pode se haver sente. uma ruptura. Quem venceria? Quem é o presidente? Quem é o Então pronto. Quem é vocês que dá a estão canetada? discutindo- Então vocês estão discutindo o quê? Mas a gente está discutindo a postura, o Não, tema é mas esse. Ela vai permanecer? Não, beleza. Ela permanece? Eu não vou discutir. Eu vou passar para o Pombo.
ela permanece, a Tanto Marina? faz Você ela acha que a política que ela está permanecer como adotando é correta? Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão aqui. Cara, como eu não procuro falar muito, sou curto e grosso no que eu tenho pra falar, eu acho que a Marina vai pegar um pé na bunda já amanhã. Acho que ela nem vai acordar, já vai acordar exonerada, né? Ela já vai acordar exonerada, acho que amanhã. E é muito fácil culpar, que nem o Alisson disse aqui, é muito fácil culpar o agro. O agro que alimenta mais de 800 bilhões de pessoas, né? 800 milhões de pessoas. E aí tá culpando o agro, que não sei... Eu acho também, Alisson, concordo contigo também, que eu acho que o IBAMA tá fazendo errado. Eu acho que tá fazendo errado, né? Então, assim, é difícil discutir com o petista. Discutir com os petistas é a mesma coisa que tá discutindo com a árvore. Então, eu nem procuro mais discutir, entendeu? Então, eu acho que a Marina não permanece, ela não permanece, e é que nem você falou, o maior desmatamento é agora. E aí? Então, o Lula já sinalizou, eu concordo contigo também, o Lula já sinalizou, e eu acho que a Marina não permanece no governo Lula, governo de ladrão e bandido, tá? Não permanece. Muito bem. Chico Holanda, que veio, não sei se já deu tempo de descansar, o Chico Holanda estava em Ji-Paraná, acompanhou aí a feira do Rondônia Rural Show. Por que você não veio com um chapéu? Seja bem-vindo novamente, Chico Por que você não Holanda. trouxe um chapéu para nós? Seu comentário. Aliás, Chico Holanda, eu queria, falando em agronegócio, porque eu achei uma falta de respeito quando ela se referiu ao agronegócio de ogronegócio. Então eu acho que precisa ter, acima de tudo, alguém que está ocupando uma pasta tão séria, um cargo de alto escalão Mas, do doutor, governo, me diga. e falar em ogronegócio, um desrespeito com o agronegócio. Eu acho que não é essa a atitude de alguém que está ocupando uma pasta do ministério, seria de conciliação. Não seria querer aviltar, querendo ofender da Depois forma você vai como ela querer fez. cobrar tempo nosso. Mas, Da forma como ela fez. Então, o que tu acha desse tema, Chico Holanda? mas esse governo é sério? Esse governo é governo sério? Aí Os o ministros Chico não Holanda são vai falar. sérios, os ministros não são sérios, Hoje pô. eu tô neutro. Ô Chico, A todos de bancada aqui. deixa eu lembrar você que o nosso ogro preferido é o Shrek. Obrigado. Está conduzindo aí os trabalhos aqui dos nossos titulares, né? Vamos dizer assim, nós somos sempre como Debatedores. Bem, minha senhora, meus senhores que estão nos acompanhando, nos assistem agora ou nas redes sociais. Falar de Marina Silva é tão simples. Esse filme eu já vi. Tá? Vocês lembram que quando, aqui das usinas da Madeira, tá? Que ela não queria também, depois toda a dificuldade, tá? O filme é o mesmo. O filme é o mesmo. Agora, o filme é exatamente da Petrobras. Isso é a maneira do Lula. Tá? O que é que o Lula fez? O Lula é muito esperto, é muito inteligente. Eu sempre digo, o Lula é um cara muito inteligente. Infelizmente, ele usa muita inteligência para maldade. Esse é o grande mal dele. Ele quer se livrar da Marina. Tá? Ele quer se livrar da Marina. Então, isso aí, exatamente como o Pão falou, isso é dias contado. Porque o grilo da Amazônia, que eu gosto de falar, que é a Marina, que ela fala igual um grilo, que não tem capacidade. Veja só, ela é do Acre e foi se candidatar por onde? São Paulo. Porque ela sabe que o povo da Amazônia conhece bem ela. Ela sabe que aqui ela não ganha nem para chefe de quarteirão mais. Aí ela vai para São Paulo, que as pessoas não conhecem, acha que ela é tudo o que ela tenta passar. Mas nós aqui de Rondônia, nós da Amazônia, que conhecemos bem essa senhora, que ela engessou o Acre, que quando ela foi ministra do governo passado, do Lula e da Dilma, ela simplesmente, o pessoal do Acre, tinha investido muito na cana-de-açúcar. E tiveram grandes prejuízos, porque o primeiro ato que ela fez como ministra foi criar uma lei proibindo o que fosse feito qualquer tipo de industrialização da cana-de-açúcar para o etanol. Veja só, isso que é uma cidadã do estado do Acre fazendo isso com a Amazônia e com o seu estado principalmente. Então eu não vejo essa senhora ir muito longe. Tá? Eu não vejo essa senhora ir muito longe. Tá? Porque ela faz um desserviço para o governo. Tá? É uma pessoa ignorante, porque a pessoa que fala o que ela disse do agronegócio, que é quem carrega esse país, é quem carrega o estado de Rondônia, e dizer aqui o seguinte: eu estava na feira, tá? Nos 2 primeiros dias de feira, tá? Ultrapassamos o dobro, tá, do que fizemos no ano passado. E o ano passado, a nossa previsão é de 1 bilhão
e no final da fila, ano passado, foi a quase 2,7 bilhões. Qual foi o juro utilizado lá? Esse ano, agora, tá, em 2 dias apenas, em que o ano passado tinha se comercializado 600 milhões, já passamos de R$ 1 bilhão nos primeiros 2 dias exatamente de feira. Isso significa que, isso mesmo com a desconfiança que temos desse governo. Mas sabemos que o agronegócio é quem comanda. Esse governo não tem como, tá? Não tem como bater tão de frente, porque ele vai ter que recuar. Já está recuando, tá? Porque é quem sustenta o país. E dizer, Buiú, que Rondônia está entre o estado mais pobre do Brasil, você está muito equivocado. Dos 27, nós somos o 12º estado. Os 13 estados, até isso dá certo, 13 estados mais pobres, 9 são do Nordeste, e 4 da Amazônia. Sei que são os 4 da Amazônia. O Amazonas, o Pará, o Amapá e o Acre. Tá? E o restante tudo. Ou seja, sabe qual o estado mais rico do país, Buiú? Santa Catarina, seguido por Brasília e depois vem São Paulo. Rondônia é o 12º. Nós estamos muito bem, nós é o estado que temos apenas 3,2% de desempregado. Rondônia é o estado que mais cresce nesse país. Então, nós estamos no caminho certo. Rondônia é um estado de vencedores.